dar sequência, então, ao nosso estudo. Hoje a pergunta 24. Quero só dar uma revisão aqui nas duas perguntas anteriores, para a gente seguir o raciocínio, né? Então, a pergunta 22 é a seguinte: em que o cristão deve crer? Todos estão com o livro aí? Em que o cristão deve crer? Então, a resposta da pergunta 22: em tudo o que Deus nos promete no Evangelho, o que nos é ensinado resumidamente nos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. A pergunta 23, quais são esses artigos? E aqui, então, ele apresenta o credo apostólico, os artigos, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, né? Ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. Então, em cima disso aqui, a próxima pergunta, que é a pergunta de hoje, pergunta 24, como esses artigos estão divididos? E a resposta é em três partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai, e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus, o Filho, e a nossa libertação. A terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. Então, está falando aqui sobre as três pessoas da Trindade. E que Deus nos conduza, né, neste estudo de hoje aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Trindade. Acho que ninguém duvida que a criação é atribuída ao Pai. Ninguém duvida disso. O próprio credo, primeira coisa do credo, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A criação é atribuída ao Pai. A redenção é atribuída ao Filho. Ninguém duvida disso. Para qualquer um que a gente perguntar, quem é o Salvador? Jesus Cristo, o Filho. E a santificação é atribuída ao Espírito Santo. Todo mundo aqui tem rede social, a gente tem amigos que, enfim, não conhecem a Cristo, não são convertidos, e eles parecem que têm prazer no pecado, né? Publicam fotos do seu pecado, têm orgulho do pecado. O cristão não. O cristão, um momento ou outro que ele escorrega ali, ele se arrepende, aquilo incomoda ele. Como acontece isso? Por que o cristão fica incomodado com o pecado? Todo mundo vai falar, isso é a ação do Espírito Santo naquele que crê em Cristo. Então, a santificação é atribuída ao Espírito Santo. Nenhuma dúvida a respeito disso. Mas olha só, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, quer dizer que o Filho e o Espírito Santo não criaram o céu e a terra? O Pai e o Espírito Santo não são redentores? Tem nada a ver com a salvação? Deixa isso só com o Filho, não é problema nosso? O Pai e o Filho não santificam os fiéis? A gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque a gente pode correr nesse risco, né, de achar isso, de achar que o Filho e o Espírito Santo não tem nada a ver com a criação, que o Pai e o Espírito não tem nada a ver com a redenção, e o Pai e o Filho não santificam os fiéis. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A criação é atribuída ao Pai, a redenção é atribuída ao Filho, a santificação ao Espírito Santo, mas a gente não pode afirmar que isso
é de uma forma exclusiva, né? Como se essas obras não pertencessem a todas as pessoas da divindade. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, são 3 pessoas na divindade, mas é um só Deus. É um só Deus. E a gente vai ver um pouquinho a respeito disso hoje. Perceberam que na pergunta de hoje não aparece nenhuma referência bíblica aí? Claro, o próprio credo é uma referência, não é? Mas não aparece nenhum versículo aí para a gente estudar, então só de birra coloquei um monte de versículo aqui, tá? Um monte de versículo. A gente vai fazer praticamente o que a gente vai fazer hoje é ler versículo. Quem quiser depois, eu posso passar o arquivo aí com os versículos, tá? Posso passar o rascunho do estudo de hoje aí, depois vocês podem me pedir. Então eu quero dizer que o Pai também nos redime. O Pai, Deus Pai, também é redentor. De que forma? A gente encontra isso lá em Romanos 8:32. Não precisa abrir, porque a gente vai usar vários, né? Então, eu vou falando aqui. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Está falando de Deus Pai, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Então o Pai também redime, porque afinal de contas, ele enviou o Redentor. Não é? João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Pai envia o Salvador. Como que ele não tem nada a ver com a redenção? Claro que sim, ele envia o Redentor. O Pai também nos santifica. Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Olha aqui, as 3 pessoas aqui nesse versículo, né? Trabalhando na santificação. Porque sois filhos, Deus, Pai, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. É importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então o Pai tem tudo a ver com santificação também. Olha que bacana. O Filho também é Criador. Isso fica muito claro lá no comecinho do Evangelho de João. Olha, João 1, de 1 a 3. Ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo, né? A palavra de Deus. E aí, mais para frente um pouquinho, no mesmo capítulo, no versículo 14, explica quem é esse Verbo, né? Quem é esse Verbo que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. E aqui diz, então, que ele era o Verbo que se fez carne. A gente tem que prestar atenção no seguinte aqui também. Deus fez todas as coisas através da sua palavra, não é assim? Ele falou, faça-se isso, faça-se aquilo, através da sua palavra ele criou todas as coisas. Mas não está dizendo aqui que ele criou a Jesus através da sua palavra, que daí Jesus seria criação, criatura, não é? Que diz que o Verbo se fez carne. Gente, não adianta a gente tentar entender isso aqui aritmeticamente, né? É o tipo de coisa que a gente entende espiritualmente. Não é verdade?
Como é que você vai explicar? Eu sempre falo que Deus é incomparável, né? A gente não tem uma analogia para fazer. Deus é incomparável. E a gente chega a essas conclusões, a gente tem essa certeza espiritualmente, pela fé, pela ação do Espírito Santo e dos outros também. O Filho também é santificador. Mas vós, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Santificação está aqui na lista. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Também ali em Efésios 5, 25 e 26, só versículos, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui nós vemos Cristo também nos santificando. O Filho também é santificador. O Filho também é santificador pelo seguinte, olha, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quer dizer, Jesus clamando ao Pai, para que envie o Espírito santificador, o Espírito Santo. Atos 2:33. Jesus, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então Jesus recebe do Pai o Espírito e derrama o Espírito aos fiéis. Nós vemos o Espírito Santo também na criação. Logo ali no comecinho, Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali, Gênesis 1:2, já colocando o Espírito de Deus ali presente, porque muitos pensam que o Espírito Santo é algo novo que apareceu só lá em Atos 2, né? Mas ele está... Segundo versículo aqui da Bíblia já aparece o Espírito, tá? Desde a criação ele já estava lá. Salmo 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Algumas versões trazem também o sopro da sua boca, né? Sempre que se fala em sopro, fala também do espírito, né? Todo o exército deles foi feito pelo espírito da sua boca. Então nós vemos o espírito também na criação. Então, voltando à pergunta de hoje, pergunta 24, como esses artigos estão divididos? Em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus, o Filho e a nossa libertação, a nossa salvação. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Nós não devemos negligenciar a distinção e a ordem de trabalho que é peculiar a cada uma das pessoas da divindade, né? A criação é atribuída ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Mas assim, a obra da criação é atribuída ao Pai, mas não exclusivamente, nem a Ele sozinho. Ele é a fonte da divindade, de todas as obras divinas, e, portanto, da criação, pois Ele criou de si mesmo todas as coisas pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, a obra da criação é atribuída ao Pai, mas não exclusivamente ao Pai, nem ao Pai sozinho, sem a participação
das duas outras pessoas da Trindade. Da mesma forma, a redenção é atribuída ao Filho, não exclusivamente, nem a Ele somente. Mas porque o Filho é aquela pessoa que imediatamente realiza a obra da redenção. Pois o Filho sozinho foi feito resgate pelos nossos pecados, foi o Filho, e não o Pai, nem o Espírito Santo, que comprou-nos por sua morte na cruz. Quem padeceu na cruz foi o Filho. Embora o Pai tenha enviado o Filho, e o Espírito nos convença disso. Deus é um só. Não é? A santificação é atribuída ao Espírito, mas não exclusivamente a Ele, né? Não nele sozinho, mas porque o Espírito Santo é aquela pessoa que imediatamente nos santifica, de fato, ou porque é por meio dele que a nossa santificação é efetuada imediatamente, né? É Ele que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós e nos convence do pecado. A nossa salvação depende do conhecimento dessas coisas, não? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre Trindade? Não, a gente já sabe tudo? Não, claro que não. Claro que não. Deus é incomparável, não é? A nossa salvação, graças a Deus, não depende disso. Nossa salvação depende da obra de Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Mas estando nós aqui, cristãos, que amamos a Deus, que amamos o Pai, que amamos o Filho, que amamos o Espírito Santo, a gente precisa conhecer essas coisas a cada dia, né? Que nós possamos a cada dia conhecer mais a Deus. Em Deuteronômio 29 e 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, se a palavra de Deus revela sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a união dele, sobre cada papel exercido, porque a gente ama a Deus, se isso está revelado, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar conhecer aquele que a gente ama. O Walter sempre fala, quando ele começou a namorar com a Lenice, ele queria saber tudo sobre ela, não é, Walter? Você também, né? Eu também. Não é? E se a gente ama a Deus, a gente tem que... É um prazer conhecer essas coisas, é um prazer falar sobre essas coisas, né? Eu estava comentando com o Léo, que é o que vocês têm visto aos sábados, né, sobre Trindade, no grupo de jovens, né, viram? E ele estava falando da alegria que é. É uma alegria. Nós vamos bater o martelo e falar, não, agora eu sei tudo sobre a Trindade, agora eu sou... Tem gente que tem uns títulos assim, né, doutor em divindade, não tem uns caras que... Esse cara deve saber tudo, esse cara não tem dúvida nenhuma, né? Desenha para a gente entender. Não será nessa vida que nós vamos conhecer, né? E a vida eterna, olha, João 17 diz que, Jesus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que a gente vai ficar fazendo na eternidade? A gente vai ficar conhecendo a Deus, e é inesgotável. É inesgotável, nós temos a eternidade para ter a noção de quem é Deus. Olha, acho que Adão e Eva é o mais próximo que a gente tem aí de um ser humano perfeito, né? É o ser humano original, que conversavam com Deus face a face no Éden. Eles não tinham noção perfeita de quem Deus era, tanto que Eva achou que ia ser igual a Deus, só porque ia comer o fruto. Percebe quão distante eles estavam? Quão próximo eles estavam de Deus, mas longe, né, do conhecimento pleno?
Quem somos nós, né? Decaídos, já com natureza pecaminosa, já degradados, né? Porque desde Adão até aqui o ser humano vem se degradando, ao contrário do que dizem os iluministas, né? Que nós estamos evoluindo, evoluindo bastante, né? Basta a gente olhar pela janela. A vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um passo por vez, tá? Que o estudo dessa noite tenha nos aproximado um pouquinho mais. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente, a cada um que está assistindo também pela internet, que nós possamos, passo a passo, conhecer mais e mais de Ti, em nome de Jesus.